Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico em Yang e vamos agora dividir alguns exemplos, ou pelo menos as categorias de exercícios que representam atividades de origem e de natureza energética Yin e de natureza energética Yang, porém usando exemplos do nosso dia a dia, da nossa ginástica, de atividades na qual você vai encontrar dentro da sua academia, ali mais próximo da sua casa, ou que você frequenta. Nós não estamos falando aqui de exemplos orientais, por enquanto. Essa vai ser uma aula extra depois, como eu falei na aula anterior. Então vamos ler o slide. Nesta aula é importante frisar que em todos os exercícios vão estar presente a energia Yin Yang, como eu já falei anteriormente, sempre. As cargas positivas e negativas, elas interagem para que a musculatura possa fazer a contração e nós fazermos forças. Seja força de explosão ou força de resistência. Porém, já adiantando que força de resistência tem uma natureza Yin e força de explosão tem uma natureza Yang, então já tem cargas energéticas diferenciadas para poder fazer essas duas atividades. E as respostas que essas atividades proporcionam no corpo também são diferenciadas, como acontece com os alimentos, como acontece dentro do corpo com órgãos e vísceras, com as temperaturas e tudo que a gente viu anteriormente. Então, olha só, vamos aprender a diferenciar quais são as características que vão definir o que faz de um exercício ser Yin ou Yang. Respondendo então já essa frase é isso: resistência, força, contração de resistência, Yin. Pessoal, não esquece disso, importantíssimo. Explosão, velocidade, contrações rápidas, distensões rápidas musculares, Yang, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Coloquei, inclusive, animações que fica muito fácil a gente guardar como se fossem ícones. Então vamos lá. Ó. Exercício de natureza Yin, levantar pesos. Exercício de isometria. O que é isometria? Isometria é quando você faz a força de segurar um peso sem movimentar sua articulação. Então, ao invés de você fazer repetições do movimento, você põe carga no músculo e segura ele contra a força da gravidade. Pode ser, inclusive, com o peso do seu corpo. Qualquer resistência ao músculo sem movimento articular é considerado isometria. E é um exercício de natureza Yin que vai proporcionar respostas Yin ao organismo que a gente vai vendo ao longo das aulas. Exercícios que alteram pouco a frequência cardíaca. Importantíssimo esse detalhe. O que significa isso? São exercícios de muita resistência, na qual você está fazendo força, muita força. Você está empregando muitas fibras musculares, o recrutamento muscular está sendo muito grande e você está executando movimentos repetidos ali, onde cada vez mais fibras vão se contraindo, cada vez mais fibras vão partindo, inclusive, que é esse o processo que faz aumentar a musculatura, né? A regeneração muscular é o que faz o aumento dessa musculatura. Então, os tendões, inclusive os ossos, estão sofrendo muita carga. Mas, em contrapartida, a parte cardiorrespiratória, o débito cardíaco, ou seja, o quanto de sangue tem que ser ejetado por minuto, quase não aumenta muito. A pessoa está lá fazendo muita força, porém está parado. Ok? A pessoa não está executando força de resistência e correndo. Não, ele está parado num equipamento, num aparelho, ou então com pesos livres na mão, uma barra. Então, a parte cardiorrespiratória, o débito cardíaco, que significa a injeção de sangue por minuto, não muda muito. Provavelmente vai mudar, vamos imaginar que ele estava em 80 batimentos, a hora que você vai olhar, o sujeito está em 86, 87 batimentos por minuto, o que não representa um exercício cardiorrespiratório. Ok? Então essa é a grande diferença. Vamos agora para o Yang, que vocês já imaginam que é exatamente o contrário. Correr, pular corda, nadar, todos os exercícios que alteram a frequência cardiorrespiratória. Exatamente. Você está expondo o corpo
a explosão, a movimento, há uma necessidade de um débito cardíaco maior, ou seja, há uma necessidade de uma circulação de sangue contínua nesses músculos, porque eles estão se contraindo rapidamente. Essas explosões musculares, que claro que geram força também, como eu já falei que o Yin e Yang estão sempre presentes, porém de uma forma diferenciada. A resposta no final do corpo, ali, de cada um dos exercícios, é diferente, como nós vamos ver, já disse anteriormente. Então, nunca se esqueçam, exercícios de força, carga, não alterar a frequência cardíaca, exercícios que alteram a frequência cardiorrespiratória já estão indo mais para o Yang. Sempre, não importa qual exercício que é, ok? Então, esta aula já define bem, já responde aquela pergunta que a gente fez. Como é que eu vou saber, professor? Tá aí a resposta, tá? Eu já dei a resposta logo de cara, que é para vocês já começarem a pensar no que vocês estão fazendo no dia a dia e olhar a academia de uma forma diferente. Daqui para frente, vocês vão chegar numa academia e olhar e falar: nossa, isso me proporciona mais Yang. Poxa, isso daqui é completamente Yin. Olha, esse daqui é mais equilibrado. Como tem exercícios que são mais equilibrados. Nós vamos falar sobre eles também. Então, muito bom. Podem seguir para a próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre os exercícios. Muito obrigado.